Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete, em 27 segundos, pelas lentes da RCTV. Bom, e hoje aqui nos estúdios da RCTV eu recebo o vereador Renato Martins, ele que é do PSB. Aliás, ontem nós entrevistamos aqui no Rede Debate, ao lado de Helena Guimarães, Heron Cid e José Vieira Neto, o secretário de Comunicação Institucional do Estado, o jornalista Luiz Torres. E ele deixava claro algumas posições em relação a essa indicação ou não do PSB para nomes que ocupariam cargo de auxiliares na gestão Luciano Cartacho, aqui em João Pessoa, no Partido dos Trabalhadores. Ontem, enquanto Luiz Torres concedia a entrevista aqui no Rede Debate, era sabatinado pela bancada do Rede Debate, o PSB mantinha uma reunião com o governador Ricardo Coutinho e o vereador, segundo as informações do próprio Torres, e o nosso vereador Renato Martins, nosso convidado de hoje aqui nos estúdios ao vivo, era um dos participantes desse encontro com o governador que estaria acontecendo na Granja Santana. Ao lado do vereador Renato Martins, eu também recebo aqui ao vivo nos estúdios da RCTV o jornalista Edinho Magalhães, ele que é o nosso correspondente em Brasília, está aqui em João Pessoa e vai participar também aqui nos estúdios dessa entrevista e trazer também detalhes e informações do bastidores na capital federal. Boa noite, vereador Renato Martins, um prazer tê-lo aqui no 27 Segundos na RCTV. Boa noite, Hermes, boa noite, Edinho, a todos os telespectadores da RCTV. É um prazer poder estar aqui esclarecendo o nosso mandato e a nossa atividade partidária. Bom, vamos começar pelo ponto que mais se falou nos últimos dias, né? Que é essa participação ou não participação do PSB na gestão de Luciano Cartacho, já que o Partido dos Trabalhadores contribuiu com a reeleição do governador Ricardo Coutinho, nessa campanha para o segundo mandato, foi parceiro desde a primeira hora, foi aliado. O governador indicou integrantes do PT para participar da sua gestão do segundo mandato e esperava-se que o PSB, também numa espécie de reciprocidade, indicasse nomes para a gestão Luciano Cartacho. O que foi que efetivamente ficou decidido pelo PSB de ontem para hoje? Se depender do nosso mandato e baseado nas reuniões que estão ocorrendo, ocorreu uma ontem, está ocorrendo uma hoje, ocorrerá uma outra no dia 28 de janeiro, nós faremos melhor do que isso. Nós vamos construir um plano de trabalho com uma soma de ideias que reúnam a convergência de vários companheiros do partido. Eu, particularmente, já tenho uma. Eu defendo que, em vez de da aliança discutir troca de cargos, muito mais produtivo seria a aliança, por exemplo, unir forças, governo do Estado e prefeitura, para climatizar os ônibus do transporte coletivo da cidade. O governo do Estado, por exemplo, poderia diminuir o ICMS que é cobrado nos insumos desses empresários, ao mesmo tempo que o prefeito poderia diminuir uma parte do preço público, os empresários entrariam com outra parte do esforço. Dessa feita, a gente conseguiria realizar uma ação que seria de grande impacto para a qualidade de vida do pessoense e para a mobilidade urbana da cidade. Tem muitas pessoas que andam de carro porque não tem estímulo para andar de ônibus, no ônibus confortável, atrasado e no extremo calor. De maneira que, construindo ideias como essa, nós vamos, até o dia 28 de janeiro, amadurecer outras ideias de outros companheiros e entregar ao Partido dos Trabalhadores. Assim fazendo, a gente espera que esse documento seja o ponto de pauta, digamos assim, o documento que cele essa aliança e oriente esse casamento. Certo. E o PSB, qual foi o posicionamento do governador Ricardo Coutinho, se é que o senhor pode manifestar, externar, esse posicionamento anunciado ontem pelo governador Ricardo Coutinho nesse encontro que ele teve com dirigentes do PSB? É um debate contínuo. Em relação a essa questão. É um debate contínuo. O governador, ele entende que priorizar as propostas e priorizar o trabalho, com certeza, é o mais importante. Isso é uma questão que, para ele, é consenso.
né? Assim, os nomes são consequência, não são causa. Nem os nomes, nem o debate em si sobre 2016. Ora, se um partido se reúne, apresenta propostas como essa, e o prefeito acata e as executa, não há nenhuma possibilidade dele não receber o nosso apoio em 2016. Não há nenhuma possibilidade. Esse plano de trabalho vai também sofrer a apreciação do PT. O PT vai analisar, né? E, claro, vai exigir esforço dos dois lados, tanto do governo estadual como do governo municipal. Ou seja, ele acontecendo, nem é impossível que o PSB indique cargos ou tenha seus quadros convidados, nem tampouco é provável que o PSB lance nome próprio se o plano de trabalho está sendo cumprido. Essa é a grande pergunta que se faz, Hermes. Vereador, você acredita, do seu ponto de vista, que necessariamente deveria haver um gestor, um representante, um executivo que seja do PSB para pautar, para executar esse plano de trabalho que está sendo apresentado Não necessariamente. Não necessariamente. Na verdade, o prefeito, tanto os elementos, os instrumentos... Vou dar um exemplo prático. Vamos pegar aqui, por exemplo, a relação CAGEPA-CEINFRA. Qual é o problema que há da gente resolver aquele impasse que é histórico da CAGEPA quando faz, né, um conserto na tubulação? Às vezes você tem ruas que ficam com obras mal resolvidas. Exatamente. Fica lá o buraco e você não sabe se o problema é da CEINFRA ou se é da CAGEPA. Já chegou Hermes de Luna a você muitas vezes. Qual o problema que tem os dois órgãos sentarem e resolver esse problema? Isso é um avanço prático que a cidade de João Pessoa precisa. E não precisa necessariamente ninguém indicar o diretor da CAGEPA, nem indicar o secretário da CEINFRA. Então isso não é necessário. Pode ser que seja necessário o prefeito, né, por tudo que eu estou escutando, e digamos assim, o sentimento hegemônico dos filiados do PSB. Estou saindo agora de uma reunião. O sentimento que eu tenho é que o prefeito vai ficar à vontade dele convidar quem ele achar necessário do PSB, o filiado do PSB vai ficar à vontade de assumir se assim quiser, mas o partido não vai indicar, porque o partido vai priorizar o plano de trabalho. Certo. Ou seja, se o prefeito Luciano Cartacho resolver convidar algum filiado do PSB, o partido não fará nenhum tipo de restrição a esse convite? Nenhum tipo de restrição. Nenhum. Assim, tudo está caminhando nesse sentido. Nós tivemos uma reunião ontem, temos uma reunião hoje, a maioria dos filiados já foram contactados de maneira tal que eu acho que é pouco provável que no dia 28 de janeiro haja uma reversão desse quadro. Muito pouco provável. Hermes, imagine se todos os partidos políticos da maioria das unidades da federação pudessem chegar a esse tipo de maturidade política, colaborando com um gestor, seja municipal ou estadual, sem que necessariamente tenha que, por conta de um trabalho de colaboração, uma pauta, um plano de trabalho, tenha que necessariamente participar do governo para executar esse plano de trabalho. Então, é como se fosse uma espécie de colaboração, doação do partido PSB a uma gestão municipal. Agora, é claro que espera-se, pelo histórico político que se vê culturalmente na Paraíba e no Brasil inteiro, que o gestor faça o convite e possa abrir espaço dentro da secretaria, dentro da prefeitura ou do governo do estado, que seja, para o partido que está colaborando. Mas, Edinho, não é só uma questão de doação, não. Isso tem um conceito por trás disso. Assim, a aliança foi feita de maneira rápida. Eu mesmo, por exemplo, eu fui líder da oposição no primeiro ano. No primeiro ano, uma posição difícil. No primeiro ano de gestão, a população tem uma certa tolerância, tem uma certa expectativa sobre a gestão. E a gente cumpriu... Dá uma trégua, né? Uma trégua. O primeiro ano é sempre um ano de ajuste. E nós cumprimos a tarefa democrática, porque é necessário a oposição. Nós cumprimos uma tarefa partidária também, de assumir essa função e sermos propositivos e responsáveis na ação como opositor. No momento em que aconteceu a aliança, eu fiz a adesão imediata, eu não fiz beicinho, não. Eu coloquei logo o adesivo do candidato do PT ao Senado, o senador Lucélio, hoje secretário Lucélio, e coloquei o adesivo do meu candidato, do meu líder Ricardo Coutinho. E por que eu fiz isso? Fiz isso porque eu acreditei e acredito no que foi levantado pelas nossas duas maiores lideranças, o prefeito Cartacho e o governador Ricardo, que essa aliança ia fazer o bem e a gestão pública na Paraíba, e em especial a João Pessoa. E é acreditando nisso que eu já comecei logo a primeira pauta do nosso plano de trabalho, que é a climatização dos ônibus. É uma ideia simples, você percebeu aqui que é simples, Sim. Ela já existe, o Rio São Paulo não é nenhuma novidade, é uma coisa simples, agora extremamente impactante. E talvez até muito mais barato do que a gente cortar a cidade todinha de viaduto, de girador, de duplicação, que não é mais possível de ser feito. Então a mudança já houve. A partir do momento que você, como líder de um partido que era de oposição, aceita e faz a
ação pessoal de colar adesivos no seu carro, você automaticamente muda também o seu discurso na tribuna da Câmara, não é isso? A gente passa a ser propositivo, né? Assim, eu era como opositor, mas agora a gente passa o quê? Qual é o nosso foco agora? Pegar alguns projetos de leis nossos que foram reprovados na época da oposição e pedir uma nova reavaliação natural do processo. Nós apresentamos diversos projetos de leis que foram reprovados, talvez na época olhando as nossas ideias pelo olhar de um opositor. Pode ser que agora a gente consiga emplacar algumas dessas ideias, que são ideias positivas para a cidade. Ao mesmo tempo que, repito, o potencial político dessa aliança e a força administrativa somadas, ela tem uma capacidade de gerar resultados fantásticos. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do Ronaldo Rufta. Pergunte se ele confirma o interesse pela vice de Cartacho em 2016, sendo ele um elo entre o PSB e o PT. Na verdade, se nós estamos discutindo o plano de trabalho, né? A possibilidade de algumas pessoas serem convidadas ou não pelo prefeito, isso o prefeito ficando completamente à vontade. Debater 2016 fica, digamos assim, fica anacrônico. Está distante ainda? Muito distante, não tem... Assim, o que eu posso garantir, esse é o sentimento hegemônico do PSB, porque isso é o que foi debatido, não foi debatido o vice, ninguém é candidato a vice. O que foi debatido foi, exatamente, um plano de trabalho que paute a relação entre os partidos e no cumprimento desse plano de trabalho, não se pode haver dúvida que o candidato natural dessa aliança seria Cartacho. Agora, deixa eu fazer uma pergunta em relação a essas propostas. É verdade que é uma carta-programa? A imprensa hoje diz que eram exigências para cumprimento pela gestão Luciano Cartacho. Aí o senhor tem um espaço aqui necessário para explicar se é exigência, se é recomendação, se é sugestão. O que é isso? Até teve uma resposta já de Adalberto Fulgêncio dizendo que sugestão aceita, exigência não. Eu até agradeço a generosidade do jornalismo responsável, né, que vocês da RCTV fazem. Assim, você não pode criar exigência num cenário onde, numa relação democrática, que não cabe isso. Não cabe, não temos condição para isso. Agora nós podemos apresentar um plano de trabalho inspirado no que foi dito na campanha. Foi dito na campanha, tenho certeza que vocês viram bem, sim, que ia haver uma sinergia, uma troca de tecnologias, inclusive de forças políticas. O PT tem, né? O PT é o partido hoje que comanda o governo federal. Nós do PSB, Ricardo, inclusive, é o único governador do PSB reeleito. É uma liderança que hoje é um racha dentro do partido, tensionando o partido para ir para a base da presidenta Dilma. Então nós temos aí uma possibilidade de obras, de serviços, de práticas políticas, né, exitosas dos dois lados que podem se somar e trazer resultado para a população. Não tenho nenhuma dúvida disso. Então assim, não se trata de exigência. Agora, que na eleição as duas forças trataram a coisa dessa forma, trataram, que iam trazer benefícios. Logo, o plano de trabalho, ele também não é só uma peça de ficção, não. Ele é condição para que essa relação cresça. Não é exigência, porque o prefeito é quem decide. Ele foi eleito democraticamente. Falar em peça de ficção, vereador. Outra frase atribuída ao senhor na imprensa. Eu aproveito essas oportunidades para ouvir da própria voz da pessoa, do agente, do entrevistado. Uma frase que dizia que o senhor disse que a aliança com o PT é uma peça de ficção. O senhor chegou a formular esse tipo de declaração? Não. Eu afirmei que eu não vou participar de teatro, como não estou participando. O que é um teatro? Um teatro é a politicagem que a população já está cansada. A população está cansada desse rame da politicagem. Acho, inclusive, que ela deu uma resposta muito positiva nas urnas. Ela votou no trabalho. Vamos votar aqui em Ricardo Coutinho porque ele tem obra, porque ele fez mais leito de hospital, fez mais estradas, sabe? Criou o empreender, ampliou a política de geração de emprego e renda, trouxe mais indústrias, sem muita, sabe? Sem tapinha nas costas. Ricardo não fala talvez tão bem quanto Cássio Cunha Lima, não tem aquele jeito com a Câmara que Cássio Cunha Lima tem, mas a população escolheu o trabalho. Então, assim, o que é que eu estou entendendo que não pode acontecer na aliança e que eu acho que não irá acontecer? Se depender de nós, não irá acontecer. É virar um teatro. Fulaninho querendo ser candidato desde já, fulaninho querendo ser vice desde já, fulaninho querendo um cargo X ou fulaninho querendo um cargo Y. É isso que a gente, sabe, é isso que eu estou entendendo que não pode se transformar em aliança. E se virar isso, aí eu digo que é um teatro. Ou seja, é mais uma cena para ser esquecida, né, na história política paraibana. Eu espero que não ocorra isso. Né? Como, por exemplo, Cássio fez recentemente com o Ricardo. Ficou aquele, né, rame, não entrega os cargos, entrega, e depois, quando chegou faltando nas portas da eleição, entregou os cargos e acabou indo para a oposição.
O nosso objetivo é que as forças se unam para gerar benefícios para a cidade. E nós estamos dando uma proposta prática, porque você não tem ideia do que é pegar o ônibus 10 horas da manhã, no calor daquele, e ir trabalhar já todo suado, não. É desconfortável para danar. Ok, deixa eu registrar aqui. O Ronaldo Ruff está dizendo, lembrando a Edinho, que trabalhou com Edinho na época do jornal Um Momento, fazendo as páginas sociais, da minha época também. O Paulo Veloso Alves está aqui nos assistindo, o Webster Alves. O Luca Mascolo está dizendo que o vereador Renato Martins é uma revelação da política, João Pessoa está ganhando muito com o seu trabalho. O Antenor João também está nos assistindo aqui e acompanhando essa entrevista do vereador Renato Martins. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com 27 segundos nessa entrevista aqui ao vivo. O vereador Renato Martins está aqui nos estúdios ao vivo da RCTV nessa entrevista nesta terça-feira. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida, é rapidinho.